Oi, gente, boa noite. Eu sou Erivelto Reis. Esse é o projeto O Filme da Sua Vida e hoje eu vou receber um querido amigo, professor, historiador, articulista, escritor, Jaime Ribeiro, meu amigo. A gente vai conversar um pouquinho sobre filmes marcantes, sobre história, sobre cinema e o Jaime vai falar para a gente de filmes que marcaram a sua vida, vai contar um pouco da sua trajetória e a gente vai falar sobre educação, sobre arte, enfim, sobre tudo que tem a ver com a trajetória do Jaime. Vou mandar o convite para ele e a gente começa a conversar. Mandando. Fala, meu amigo. Tô Boa ajeitando a câmera noite. aqui. Ai, ai, ai. Ajeita. Como é que você tá, meu amigo, grande amigo Erivelto? Tudo bem com você? Vou melhorar mais isso aqui, calma aí. Tá tudo Isso. bem, graças a Deus. Vê aí esse enquadramento. Acho que cortou um Agora, pouquinho o topo da tua cabeça. Isso. agora ficou Você tá legal. bem? Tô bem, graças a Deus, cara. Tô bem. Rapaz, você não envelheceu um dia sequer. Tá o Rapaz, mesmo garoto. mas tô ficando de barba branca já aqui, ó. Barbinha É. branca. Tem jeito. Jaime, primeiramente, agradecer a você por aceitar o convite, né? Muito obrigado pela sua participação. Quando eu fiz a minuta do projeto, você foi uma das primeiras pessoas em que eu pensei para essa conversa, por várias razões. A primeira delas é que você é um amigo muito querido. Depois, eu já tive a oportunidade, né, tive a honra, o privilégio de participar de alguns trabalhos, algumas bancas com você, né, na vida acadêmica. Nós fomos colegas na mesma instituição. Você sempre me prestigiou com a sua presença em mesas redondas, em debates, né, que a gente promovia. E você foi a minha escola do Estado. Meus alunos amam você. Até hoje, na minha escola, se comenta das vezes em que você foi lá, de como foi bom, né, você ter ido à escola, como incentivou a alunos e alunas, inclusive, que desistiram das letras para fazer história, influenciadas por você, foram para a Universidade Rural, foram para outras universidades, abraçaram o curso de História, influenciados pela tua participação. Então, é uma alegria conversar com você, é um prazer sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar você, e eu fico muito feliz que você tenha topado fazer parte desse projeto. Ah, meu amigo, eu que agradeço. Você é uma figura ímpar, não só, né, na minha história, né, como na nossa parceria na FEUC, né, muitas atividades juntas. Aquela ida à sua escola foi fantástica, os alunos são maravilhosos, eu adorei estar lá. Pode me convidar sempre, quando voltarmos às aulas presenciais, estarei lá. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe disso, já te falei isso inúmeras vezes, agora de público. Né? É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E qualquer coisa que você me convidar, eu estou dentro, porque eu sei que é boa. Muito obrigado. Mas a gente tem trabalho para fazer aqui hoje, viu? É verdade, verdade. Tem uma pergunta que ela tem se tornado tradicional, né, o mote das nossas conversas, e vou fazer para você. Não precisa nem fingir surpresa, porque ela já é um pouco conhecida para quem está acompanhando o projeto. Aliás, boa noite para as pessoas que estão nos assistindo, Isso. boa noite para as pessoas que vão nos assistir, porque esse material vai ficar disponível depois no Instagram, no YouTube, na página do projeto, no site, em podcasts, todo o material está disponível para que as pessoas possam depois acessar, ver e rever essa conversa que a gente tem aqui com as pessoas. Mas vamos lá. Jaime, como é o filme da sua vida? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer, né, mais uma vez a você, agradecer aos nossos espectadores. O Juan Carlos já mandou uma mensagem. Agradeço, Juan Carlos, estamos juntos. Né? Então, o filme da minha vida, eu quando comecei, né, quando você mandou o projeto para mim, eu falei assim, bom, calma aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada nesse projeto aqui, é o filme da minha vida, são os filmes que eu gosto, é a minha vida, calma aí e tal. Como tá tudo misturado, né? Como
o filme da minha vida, ele é um filme que tem a ver, né, com aqueles filmes que eu via quando eu era criança. Então, cada geração, né, é marcada por aquilo que vê, por aquilo que aprende, por aquilo que assiste. Está no mundo, né? A sua interação no mundo. E a minha década, a minha época, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, né? Eu sou da geração de 80 e 90, né? Que eu vivi ali a minha parte da minha infância, adolescência e juventude. Então, eu sou de uma época que não tinha redes sociais, né? Não tinha internet, celular, né? A gente se encontrava na rua, marcava para ver os filmes, né? Nas grandes salas de cinema que existiam, não era dentro do shopping, né? Então, e eu fui muito influenciado por esses filmes da década de 80, principalmente os filmes enfim, da franquia, né? Rambo, né? De Volta para o Futuro, Gremlins, Goonies, né? Eu vi muitos, esses filmes me influenciaram muito, Curtindo a Vida Doidado. Então, assim, eu gostava muito mais desses filmes de comédia com aventura, né? E minha vida é um pouco disso também, né? Minha vida é um pouco de comédia com aventura. Mas, aliás, a minha vida é uma vida como a de todo mundo, né? Tem comédia, tem aventura, tem drama, tem ação, tem, às vezes, um terror, né? É Estamos terror. vivendo um momento... tem um terror. A nossa atual situação agora é muito aterrorizante, né? Vivemos num momento da história mundial, né? Enfrentamos uma pandemia aí semelhante à da gripe espanhola de 1918. Então, assim, é um momento aterrorizante, né? Passei por alguns momentos difíceis nessa pandemia, bem difíceis, bem aterrorizantes, mas faz parte, né? Na vida de todo mundo. Acho que na vida de todo mundo tem um pouco disso, né? Como a minha, eu posso dizer que teve comédia, teve ação, teve drama, né? E Agora, desculpa, Não, pode pode ir, pode ir. concluir. Não, eu Posso ia falar? dizer que, assim, uma das coisas que mais que me surpreendeu na minha própria questão da experiência de vida é que os filmes que eu gostava de assistir, eles se tornaram objetos do meu estudo depois na faculdade, né? Eu sou de uma geração em que os filmes de Hollywood carregavam um conteúdo muito grande de anticomunismo, né? Muito grande. Você pega os filmes de 007 que eu via nas décadas de 80, 90, você pega o Rambo, né? Você tem um filme que eu gostava muito também, marcou muito a minha vida, um filme chamado Gotcha, que aqui no Brasil ele tem um subtítulo, Gotcha, uma arma do barulho, né? Esse filme marcou muito, né? Assim, eu amava uma das personagens principais, né? Que era a artista, a Linda Fiorentino, achava ela linda demais. Ele me encantava, e o filme assim me encantou. E aí depois, né, apaixonado por história, estudando história, eu fui entender, ou seja, a mensagem político-ideológica que esses filmes apresentavam e fizeram parte dali do meu imaginário, fizeram, né, contribuíram para eu entender, na época, que o comunismo era mal, o capitalismo era bom. Aí depois eu fui estudar, eu vi que não era bem assim. Foi Os bem interessante. professores, nossos amigos que estão nos assistindo, cumprimentando a gente. Boa noite, Lúcio. Boa noite, todo mundo que está aí nos prestigiando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, Jaime, eu queria te dizer o seguinte. Eu fiz a divulgação do nosso encontro, Uhum. e aí, em algum momento, eu escrevi o seguinte: professor, historiador, escritor. Aí, em outro momento, eu escrevi professor, surfista. Aí, daqui a pouco, eu pensei, não, mas peraí, ele também é especialista em desenhos animados. Sim, sim. Aliás, na minha escola, você falou sobre desenhos animados, né, para os meus alunos do ensino médio. História em quadrinhos. Mas ele também é especialista em cinema. E aí fui ver, né, nas coisas que você tinha escrito, você está falando de que os filmes que você gostava de ver tenham tido elementos, fornecido elementos para você depois estudar como historiador. Eu estava relendo um artigo teu que fala sobre a revolta da vacina, mas não é essa revolta da vacina de agora, é uma anterior. Aí fico pensando, a história se repete como farsa? Como é que é? É verdade. Já diria o bom e velho Barbudinho, né? O Marx, que a história sempre se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? Então, a gente está vivendo um momento aí
de algumas pessoas, né? O momento em que as pessoas não estão mais crendo na vacina, na eficácia da vacina, né? Um tanto diferente, né? Da revolta da vacina lá de 1904, né? A questão da revolta da vacina lá, embora também tenha havido uma descrença sobre a vacina e tal, porque já havia, né? Tem um livro do Sidney Chalub muito bom, chamado Cidade Febril, que ele mostra, né, ele faz uma pesquisa na perspectiva de longa duração, né, da história, e ele vem mostrando que já havia uma prática comum, popular, no Brasil, né, de utilizar um método, né, vindo até da África, dos escravos, aí, chamado variolização, que era um método popular e religioso, né, de combate à varíola. E o governo, claro, naquela época, em 1904, não fez campanha nenhuma de esclarecimento, não fez nada, brigou ali as pessoas a serem vacinadas. E, na verdade, a revolta foi contra essa obrigatoriedade da vacinação, né? Lá, o Estado disse, ó, se não se vacinar, não vai poder casar, não vai poder viajar, não vai poder matricular filho em escola, ou seja, criou uma série de restrições, né, que fez com que a população se revoltasse com isso, né? E a questão moral também, né, naquela, a gente está falando de 1904, né? As mulheres ficarem em casa e chegar um agente do Estado lá para aplicar a vacina, né, na mulher, até para mostrar o braço naquela época era muito complicado. Então, várias questões foram levantadas e passadas por cima, que acabou gerando, a imprensa explorou isso muito bem, acabou gerando a revolta. Hoje não, hoje a gente tem uma perspectiva completamente diferente, né? Hoje a ciência está aí provando os avanços, provando a sua eficácia, e pessoas ainda, infelizmente, não acreditando na eficácia da vacina. Eu tenho exemplos de colegas, né, que se vacinaram e até chegaram a pegar a Covid, né, foi detectado o Covid, e quando foi fazer o exame, pensando que era e tal, os médicos falaram, olha, ainda bem que você tomou a vacina, hein? Porque essa é uma variante tal, não sei o quê, se você não tivesse tomado. Ou seja, até para mostrar a importância de se vacinar. Hoje os tempos são outros. A revolta que se tem hoje é uma revolta de uma ignorância, né? Ignorância no sentido, não estou xingando ninguém, estou falando do desconhecimento, né? A pessoa que ignora, que não conhece um determinado assunto, né? Então, hoje é complicado a gente ter uma postura dessa, porque é uma ignorância no tempo que não precisa ser ignorante, né? As informações estão aí, os estudos estão aí, né? Ou seja, você sabe muito bem disso, né? Os nossos ouvintes também devem saber que para uma vacina ser lançada, ela é testada e testada e testada e testada e retestada, ou seja, existe toda uma série de protocolos que têm que ser cumpridos para poder chegar a vacinar as pessoas. Então, hoje, a meu ver, é descabida essa intencionalidade de não tomar a vacina, né? Eu acho que a pessoa está dando um tiro no próprio pé, né? Eu acho que a pessoa está, né, se expondo, né, se arriscando, quando na verdade deveria se proteger. Mas é uma espécie de revolta aí contra essa vacina. Incrível. E assim, acompanhando as tuas publicações e dividindo mesas de debates, encontros com você, você teve sempre um olhar muito atento para o papel da imprensa nos desdobramentos da história, né? Em relação ao Rio de Janeiro, você faz um estudo detalhado de épocas as mais diversas, em que as transformações do Rio de Janeiro, seja no seu aspecto urbanístico, seja em fatos históricos, esteve diretamente ligada a movimentos da imprensa, né? E não sei se você vai se lembrar disso, em 2015, você esteve numa mesa comigo, estávamos eu, você, o filósofo Flávio Pimentel, né? E na ocasião nós falávamos de uma coisa que, naquele painel, nós chamamos de a libido do ódio nas redes sociais. Em 2015 nós já falávamos de como, né, os comportamentos, né, potencialmente agressivos, né, polarizantes nas redes sociais, a ideia de um pseudo-anonimato, estavam levando as pessoas a posturas bastante agressivas e a decisões bastante equivocadas. Você considera hoje, né, o que está acontecendo hoje no país, né, uma consequência das pessoas não saberem usar as redes sociais ou não saberem lidar com um volume de informações às quais elas têm acesso? Erivelto, é possível, assim, eu tenho
sim, isso faz parte, né? Ou seja, as pessoas, a gente recebe hoje informação, muito mais informação do que nossos ancestrais, do que nossos avós, né? Só para você ter uma ideia, a gente recebe informação hoje muito mais que uma pessoa que viveu no século XIX, início do XX, recebeu a vida inteira. Se você pegar uma pessoa, vamos botar até meados do século XX, a quantidade de informação que ela recebia ao longo da vida, né, não chega hoje, sei lá, 1/10, né, do que a gente recebe hoje diariamente. Ou seja, hoje a informação está disponível na palma da mão, né? Hoje o celular... Eu lembro que na minha época eu tinha que estudar, quando eu queria uma coisa diferente, enciclopédia. A gente tinha que comprar aquelas enciclopédias, né? Barça, Universal. Lembro que eram caras, né? E meu pai fazia um esforço para poder comprar, para poder fazer as pesquisas escolares, né? Porque não podia tirar do livro didático. Hoje a gente tinha a biblioteca, né? Ou ter essas enciclopédias em casa. Hoje não. Hoje você quer saber de alguma coisa, vai no Google, né? Assim, o que eu acho é o seguinte, o que eu penso sobre isso é que hoje essas informações, ou seja, uma pessoa, hoje, qualquer pessoa, ela pode ser produtora de uma informação, né? Antigamente, não. Antes das redes sociais, a gente tinha os veículos de comunicação que informavam, né? Você tinha o jornal, a revista, você tinha a TV, você tinha os zines da vida, você tinha, ou seja, uma rádio, você tinha determinados meios de comunicações, né, específicos que eram responsáveis por veicular as informações. Hoje não. Hoje qualquer pessoa, de verdade, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pode produzir uma informação, inclusive uma informação falsa. Não é à toa que as fake news proliferaram. Essa história das fake news, você dizer a notícia falsa, isso existe desde que existe o mundo, né? Em se tratando de imprensa, vou falar no caso que eu estudo, desde quando surgiu a imprensa lá por Gutenberg, você tem, né, jornais, né, periódicos que publicavam notícias falsas, ou seja, publicavam fake news, pegavam um assunto que não existia e publicavam. Ou seja, ali a gente sabe que a imprensa, ela não é a verdade, né? Você não vai ler um jornal ali. É muito comum, Elivelton, sua pergunta foi muito, muito boa, gostei muito de você ter perguntado isso, porque é muito comum a gente ter nos nossos alunos, eu, por exemplo, vivencio isso, a minha prática educacional toda, né, desde que eu comecei a dar aula, um discurso mais ou menos assim. O aluno, às vezes, colocava uma questão e falava assim, professor, mas deu no jornal. Eu falei, mas deu no jornal. Como se deu no jornal fosse correto. Como se aquilo que passou no jornal... mas professor, mas... né, não vou falar o nome de programas aqui. Deu no programa tal, deu no programa tal. Deu no jornal. Muito comum isso, inclusive adultos, né? Pessoas que, né, a gente conversa e tal, mas deu no jornal. Eu falo, gente, não é porque deu no jornal que é verdade. Tem valores ali, interesses comerciais, políticos, ideológicos, por trás daquela informação, que aquela informação não está crua de sentido. Não, ela tem um sentido, né? Ou seja, aquela informação, ela não vai uma informação nua, simples, não. Existe um sentido imbuído naquela informação, uma maneira de se contar aquela informação. Até na forma, né, de uma notícia estar, por exemplo, num determinado local, na página do jornal, se é na parte de dentro, se é na capa, se é na parte superior do jornal, isso já quer dizer alguma coisa. Isso já está influenciando A manchete alguma vem coisa. Grande, o desmentido da manchete vem pequenininho. Vem pequenininho, exatamente. Né? Você tem, em propaganda você percebe muito isso, né? Tá lá, negócio do álcool, né? Propaganda, né? Esse dia eu estava fazendo uma reflexão interessante, né? Da sexualidade que está envolvida nas propagandas de bebida, né? É impressionante, né? Aí as pessoas falam, não, mas tem que ter controle de natalidade. A própria propaganda de bebida incentiva a não ter controle de natalidade, rapaz. Né? Aparecem mulheres, né? Enfim, de biquíni, etc. Isso é uma sensualidade que é desnecessária, né? Não é? Você não precisa colocar daquela forma. Da mesma maneira, a imprensa, né? A forma da propaganda está lá, né? O álcool, aí dá uma notinha lá embaixo. O álcool prejudica a saúde, né? O álcool não sei o quê. É isso, nas letras miúdas, e a imprensa faz isso desde que é a imprensa. Então, o que eu acho, realmente, que eu penso a respeito disso é que, simplesmente, né, Humberto Eco, né, tem um texto que ele fala que, já falecido, o autor, né, mas ele tem um texto que ele diz, né, cara, as redes sociais, elas deram vozes, né, a quem não tinha, a quem não podia falar. E não podia falar
E aí ele fala que, num sentido mais de dizer que não é assim, vozes que tradicionalmente não podiam falar, porque a gente sabe que vozes comunistas, vozes anarquistas, vozes dos negros, vozes das mulheres, também foram silenciados na história. A gente sabe disso. Mas o que ele estava querendo dizer é que hoje a pessoa que às vezes não podia falar porque não tinha como falar com propriedade, não era um pesquisador, não era um conhecedor do assunto, né, e quer falar sobre um assunto, elas não tinham acesso a esses meios de comunicação. Hoje tem. Hoje uma pessoa pode chegar e dizer que a Terra é plana e montar ali um PowerPoint mirabolante para fazer com que as pessoas acreditem nisso. E uma criança pode ver um negócio daquele e acreditar naquilo. E aí chegar na escola, ter que discutir com o professor, de falar, pô, professor, eu vi isso. Aí o professor tem todo um trabalho, né? Por exemplo... É desconstruir o conceito, né? Apresentar o que é a realidade cientificamente comprovada. Quando você está falando, eu me lembrou das novelas, dos filmes. Eu já vi, muitos alunos chegaram para mim e falavam assim, pô, professor, mas a escravidão era assim mesmo? É porque quando você assiste uma novela sobre escravidão, parece até que a escravidão era boa, né? Que tinha uma relação legal ali com o senhor, tinha uma pancadinha ou outra, mas no geral, se você pegar as novelas, é uma visão freiriana ali da escravidão, né? De Gilberto Freire, ali da escravidão, que eu não partilho muito. Mas aí os alunos perguntavam. Eu já dei aula durante várias novelas de época retratando a escravidão. Os alunos diziam, isso aconteceu. Gente, espera aí, não é bem assim, calma aí. Agora, é a maneira que as pessoas estão aprendendo. Né? As pessoas... Hoje é que eu falo com meus alunos, se você vier com um argumento de meme, de WhatsApp, de Facebook, tô fora. Tô fora. Jaime, as pessoas continuam falando com a gente, cumprimentando você, né, saudando a sua presença aqui nesse nosso encontro. Muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Uma boa noite. É bom contar com vocês aqui nessa nossa conversa. Jaime, quando eu fiz o convite a você, né, e até que esse momento se concretizasse, muitas coisas, você sabe que o nosso país está em uma ebulição frenética por conta de coisas que têm acontecido. Então, uma das coisas entre convidar você e esse encontro se realizar, que aconteceu recentemente, é a história lá com a estátua do Borba Gato, que atiraram fogo na estátua do Borba Gato. Sim, né? sim. Essa revisão, né? E você falou das novelas, da escravidão, de um conceito equivocado, de uma percepção equivocada da história. Você, como historiador, como você vê esse movimento, que não é um movimento só da história, na literatura também tem acontecido. Eu, como professor de literatura, tenho lidado bastante com essa questão de rever o conceito das obras, o posicionamento das obras em relação a várias questões. Está aí a polêmica Monteiro Lobato, que não me deixa mentir. Mas como você vê esse movimento de incendiar as estátuas, derrubar os monumentos? Como você lê esse processo? Olha, Erivelto, boa pergunta. Esse é um processo, né, que não é daqui do Brasil, né? A gente sabe, é um processo mundial, né? Eu acho que as pessoas agora, agora não, né? Já vem um tempo, né? Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, e aí a questão da história, né? Da relação, sempre que eu falo com meus alunos, né? Tentar enxergar o mundo em perspectiva histórica. O que é tentar enxergar o mundo em perspectiva histórica? É tentar fazer essa relação do passado com o presente, né? Porque o mundo de hoje ele só é dessa forma porque lá atrás pessoas fizeram escolhas, tomaram atitudes, né? Para o mundo estar do jeito que está hoje, a sua cidade, seu bairro, seu país, ou seja, as atitudes que a gente toma hoje no presente, socialmente, coletivamente, né? Até individualmente vai afetar mais a sua vida, mas dos seus próximos e tal, mas uma atitude que a gente toma em sociedade, ela afeta a sociedade como um todo, ou seja, ela tem uma resposta, que pode ser positiva ou negativa, depende da sua atitude. Mas essa relação do passado com o presente, ela é sempre, ela existe. Isso não há como mudar, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas, de um tempo para cá, elas vêm num processo, né, de atear fogo nas estátuas, derrubar estátuas, como aconteceu lá na Inglaterra, a estátua de um mercador de escravos famoso, né? E em outros lugares também, nomes de escolas sendo trocados, nomes de ruas sendo trocados, porque
pessoas lá atrás já lutavam por isso, já vinham lutando, né? Quando a gente fala de movimento negro hoje, gente, o movimento negro é da década de 30, né? Do século passado, né? A gente está falando aí do Teatro Experimental do Negro, né? Da Era Vargas ainda. Olha quanto tempo tem, cara. Então, assim, nós tivemos pessoas, isso eu estou pegando no século XX, eu não quero nem adentrar no abolicionismo do século XIX, mas tem pessoas, ou seja, há grupos na sociedade que vêm lutando, né, desde muito tempo para que determinadas ações fossem tomadas, né? E o que a gente está vendo agora é que as pessoas, de uma maneira geral, não estão aceitando mais o racismo, né? Um país que tem um racismo estrutural como o nosso, né, até o talo, né? Um país que é extremamente racista, tem que dialogar agora com isso, não tem como, não tem mais como jogar para debaixo do tapete, né? Não tem mais como esconder, né? Como no Brasil a gente tem a prática de esconder, né? Não teve ditadura, não, isso nunca houve, ditadura não houve, aí bota para debaixo do tapete, não tem racismo, gente, chegar ao ponto, né? Ministros, chefes de Estado irem a artistas, né? Irem a público dizer que racismo no Brasil é mimimi. Pô, pelo amor de Deus. Então, assim, a sociedade já está cansada disso. Chegou um ponto, já chegamos num ponto que não tem como voltar atrás, né? Para mim. Então, o que está acontecendo agora, o Erivelto, na verdade é um processo que é de uma luta muito antiga, que ela está ainda dando seus passos. E, graças a Deus, a meu ver, muito positivamente, né, dando seus passos no caminho correto, dando seus passos no caminho de acabar com o racismo, né, no caminho de defender os direitos das minorias, no caminho de acabar, pelo menos, reduzir, né, o racismo, o machismo da nossa sociedade, que é tamanho. Né? As mulheres, né, ontem, por exemplo, a gente teve uma menina de 13 anos ganhando uma medalha olímpica para o Brasil. Né? Olha a fonte de inspiração que vai ser essa menina. Olha quantas meninas... Porque assim, se você... Eu vou falar uma coisa para você, porque é da minha área. Eu ando de skate, eu andava de skate, né? Ando ainda. Gosto de surfar, né? Quem sabe dos meus hobbies, né? Tem professores amigos meus que adoram jogar uma bola, me chamam para jogar um futebol. Eu falo, não, calma aí. Eu não gosto de futebol, não. Minha praia é outra, meu esporte é outro. Mas assim, eu quero dizer para você uma coisa. Até a década de 90, as referências dessas meninas eram homens. Se você pegar essas meninas que andam de skate, né, a partir do século XXI, se você perguntar para elas referências, elas vão dizer nomes de homens, nomes de meninos. E essas meninas agora, assim como a Pamela, a Raíssa ontem, a Letícia, a Karen Jones, ou seja, elas hoje são exemplos para outras meninas. Ou seja, uma menina pode ter um referencial de uma menina. Coisa que não era. Então, Erivelto, para concluir, né, que falo a beça, eu acho que isso tudo faz parte de um processo, a coisa da perspectiva histórica. Eu estou dizendo isso para você, só para você não pensar que é uma coisa de agora. Agora as pessoas estão fazendo... Não, eu acho que é o seguinte, é um passo de cada vez e nós demos um outro passo. Nós demos mais alguns passos em relação ao combate ao racismo, ao combate a essa história, né, que é uma história factual, decoreba, é uma história com o nome de reis, príncipes, generais, é uma história personalista. Não, a história ela é feita por pessoas, por todo tipo de pessoas, por homens, mulheres, né? A gente fala das guerras, as mulheres são esquecidas das guerras, né? Mas Svetlana Alexievich escreveu um livro belíssimo, né? A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, mostrando as mulheres que participaram da guerra, inúmeras, e que participaram, inclusive, eu estou dizendo, no campo de batalha, lutando. Então, assim, a história, ela ainda é uma história predominantemente personalista, né? Elitista, muito factual, mas está mudando. Desde a década de 80, finalzinho da década de 70 para cá, no Brasil, que eu estou falando. Né? No Brasil, isso já vem uma mudança muito grande. Para que hoje, por exemplo, Erivelto, a gente possa estar falando disso. A gente possa ter livros sobre isso. A gente possa, né, dar esse passo. Dar mais um passo para poder tirar o nome dessas pessoas da história, quando, na verdade, essas pessoas contribuíram para o massacre de determinados povos, determinados gêneros. Eu acho incrível, Jaime, que você tenha feito essa leitura e que as pessoas que estão nos acompanhando, olha,
Muita gente saudando você, mandando beijo, Obrigado, gente. Eu mandando não consigo abraço ver. para você. Muita gente, meu grande mestre, beijo para vocês, professores. A Carla Reis, ela disse que o patriarcado está sendo posto em questão, isso é importante. Agora, você falou, no finalzinho você disse o seguinte, isso é mais um passo, ou seja, não é mimimi Não. e não é extremismo, porque, na verdade, é uma decorrência de uma leitura e de um reposicionamento, né, daquilo que foi, ao longo do tempo, posto como uma verdade indiscutível. Então, o papel do homem branco na sociedade brasileira, de uma pseudo-elite brasileira, os ídolos que eles escolheram, as versões da história que eles contaram, foram postas em xeque por historiadores, pesquisadores e pesquisadoras como você. E aí, quando você vai conhecer a história, quando você vai conhecer a literatura, é natural que você mude a sua perspectiva. Agora, se você não vai ler, se você não vai conhecer história, se você não vai estudar, a tendência é que você acredite em qualquer coisa que te digam é muito grande. E para a elite econômica desse país, interessa uma versão, né, que coloque as pessoas num status de conformidade, de concordância, muitas vezes concordando até mesmo com o opressor, né? Claro, claro, não tenha dúvida. A história está aí para isso, né? Ou seja, para a gente mostrar o desenrolar disso tudo. Como eu te falei, hoje a gente está dando passos, ou seja, passos adiante, né? Não para trás, né? Passos adiante em relação à diversidade, ao respeito à diversidade, né? Coisa que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era impensável. Né? Então, é só salientar, porque parece... É muito comum a gente ter esse presenteísmo, né? Essa ideia de que as coisas estão acontecendo agora, mas não. Ela já vem acontecendo há muito tempo. Só que a luta é sempre desigual. Quem está no poder tem o poder de transformar a luta de maneira desigual, né? Então, aqueles que não estão no poder tendem, né? Ou seja, procuram lutar, fazer aquilo que possam fazer de melhor para poder alterar isso. Mas, como eu te falei, a luta é desigual. Então, é uma luta demorada, né? Você veja, até no Brasil, por exemplo, a gente tem o movimento dos análises, que surgiu lá na França, né, na década de 20 do século passado, que propunha uma história diferente, propunha uma história vinda de baixo, uma história falando dos movimentos da sociedade, das pessoas. Até isso se tornar fato, isso leva décadas. Né? Até essa influência dos análises chegarem no Brasil demorou uns 40 anos, né, para a gente começar a pensar a história, né, em sua diversidade, ou seja, a contribuição da mulher, né? Ou seja, cadê o papel? A mulher está aí, junto com qualquer um, fazendo, né, a história e contribuindo para a história do nosso país, mas é relegada. Né? Bertolt Brecht, um dos meus poetas preferidos, ele tem um texto que é fantástico, que é Perguntas de um Trabalhador que Lê. Né? Algumas traduções têm Perguntas de um Operário que Lê. Mas ele está assim, logo no início. Quem construiu a Tebas, a de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? Olha que interessante. Né? Ou seja, a história, eu repito, ela está mudando, melhorou bastante, mas ainda é uma história presa aos generais, aos grandes nomes. Repito, já melhorou muito, tem muito livro bom no Brasil, inclusive didático, que já muda completamente diferente disso. Mas se você ainda perguntar às pessoas, meus alunos, eu sempre pergunto, quando eu começo uma aula no primeiro dia, gente, o que vocês acham que é história? Para que serve a história? E para você passar numa prova, precisa de quê? Cara, é invariável falar decorar. Né? É invariável. É impressionante. Impressionante como as pessoas... Não, tem que decorar aqui, decorar o nome disso, e não sei o quê, e saber quem foi fulano. Não, não é nada disso. Então, assim, para você ver como é que ainda tem essa visão arraigada. Agora, tem também, não só a visão arraigada, porque ainda muitos professores e o sistema, de uma determinada forma, atua para isso. Quer ver uma coisa interessante? E que sempre me incomodou muito? Muitos pesquisadores que trabalham com educação já apontaram isso, falam, né, que todas as disciplinas são importantes, a matemática é importante, a física é importante, a história, língua portuguesa, todas têm uma importância. Mas se você parar para perceber, nas grades curriculares dos colégios,
Umas têm mais tempo que outras. Umas têm 4 tempos, outras têm 2 tempos, outras têm... O que quer dizer isso, se não, para mim, dizer, olha, essa é mais importante que essa. Então, eu sempre trabalhei em escolas privadas, por exemplo, com 2 tempos de aula de história. E muitos colegas meus de língua portuguesa, de matemática, com 6 tempos, 4 tempos no mínimo. Aí eu falava, tá, eu tenho que dar 2 tempos de aula só por semana, é isso? E como é que a gente vai discutir a história pátria? Né? A reforma do ensino médio aí veio dizendo a maravilha e tira, né, inúmeras disciplinas do currículo obrigatório. Pelo amor de Deus! Que isso? Você vai tirar... Eu vou puxar a farinha pro meu peixe aqui, meu pirão, né? Eu vou puxar o pirão um pouco para mim. Tirar a história pátria. Qual é o país que tirou a história pátria do currículo como obrigatório? História pátria, história do teu país. Então, é lamentável que essas Porque a coisas história aconteçam. faz pensar, não é? As humanidades carregam esse peso, claro, porque para os governos que pretendem se perpetuar como representantes da injustiça, dos grandes conglomerados econômicos, um povo que pensa e que questiona as decisões é um povo que vai incomodar, certamente. A Suzana está dizendo aqui, eu não sei se você vai reconhecer essa frase, a história é o caminho, a verdade e a luz. É uma frase que eu dizia para os meus alunos em sala de aula, brincando com eles. Lembro da Suzana, beijão, Suzana. Eu não consigo ver as perguntas de vocês, o que vocês estão falando, mas Suzana Ieda, com certeza é ela. Agora, eu não fui teu aluno, mas eu dividi sala, parede com você. Quer ver uma que eu aprendi ouvindo as tuas aulas? Não existe informação desprovida de ideologia. Tá certo? Tá certíssimo. Certíssimo. Não há, eu sempre brincava com ele assim, não há informação desprovida de ideologia, desprovida de sentido. Porque quem está passando aquela informação está com sentido ali, cara. Então, aquele sentido, ele quer dizer muita coisa para você. É ali, através daquele sentido, que você vai dizer, né, quem é quem, de que lado está. Né? Longe de mim aqui desmerecer outra disciplina, não estou fazendo isso. Né? Matemática é extremamente importante, a física, todas as disciplinas. O que eu quero dizer é, quando você diz que uma tem mais tempo que outra, você está dizendo, e você, quando eu digo, quando o sistema faz isso, o sistema educacional faz isso, o sistema está dizendo, olha, essa é mais importante que essa. Quando, na verdade, o que eu quero dizer é, exatamente não é. Todas são importantes, todas deveriam ter o mesmo tempo, todas deveriam ter a mesma carga horária. Né? Porque, assim, não é o objetivo da matemática, por exemplo, discutir os problemas do país. O professor não vai fazer isso em sala de aula, o objetivo dele é outro. Que o objetivo dele é tão importante quanto o meu. Mas as matérias, as disciplinas de matemática, de língua portuguesa, por exemplo, são disciplinas que no currículo têm uma carga horária maior que história. Né? Sem desmerecer, o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Ué, todas não são importantes? Os pesquisadores da educação falam isso, todas as disciplinas são importantes, pode pegar. Ué, mas por que o sistema educacional brasileiro, né, coloca umas com mais importância, outras com menos importância, ou seja, com carga horária maior e menor? Né? Então, é lamentável que isso ocorra, né? Porque, repito, não é objetivo da matemática, nem da língua portuguesa, nem da biologia, discutir os problemas do país. A Gracinda está dizendo aqui para a gente o seguinte, você tem toda a razão, todas são importantes. Sou professora de língua portuguesa, mas sei muito bem que todas são necessárias. Jaime, tem muitos professores e futuros professores nos assistindo. E assim, uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo. Além de haver essa diferenciação de oferta de número de tempos por disciplina, independente do número de tempos que a disciplina tenha na educação pública, o investimento é quase nulo, ou sempre muito baixo, é o mínimo possível, e cada uma das pessoas que estão nos vendo, ou que vão nos ver no futuro, se a gente pergunta, vai ter conhecimento da história, de um dia que um professor tirou do próprio bolso para fazer um projeto, para desenvolver uma ação pedagógica, né? Correu atrás de ônibus para levar o aluno para conhecer, né, lugares históricos da cidade do Rio de Janeiro ou de algum outro lugar. Enfim, o professor, independente da cadeira que tenha, da disciplina que tenha, na educação pública trabalha-se sempre com o mínimo, do mínimo, e às vezes faltando de qualquer recurso disponível. Erivelto, toda razão.
Começo pelo grande Darcy Ribeiro, que dizia que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto, né? Então, aqui no Brasil, cara, é impressionante. Eu digo aqui no Brasil porque existem países que não pensam dessa forma. Que forma, ô Jaime? Aqui no Brasil, pensa-se a educação como um gasto do dinheiro público e não como investimento, né? Existem inúmeras pesquisas. Recentemente foi feita uma pesquisa agora com alguns pesquisadores dos Estados Unidos. Tem um líder da pesquisa que me fala o nome dele na memória agora, que a pesquisa que ele provou que ao investir, ele pesquisou determinadas cidades, né, que tinham um índice de violência muito grande e propôs investir ali $1 a mais só por educação, por aluno por educação. $1, né? Cara, a violência naquelas cidades reduziram mais de 30%. Só com o investimento de $1. $1. Então, assim, há países, enfim, Finlândia, Noruega, Suécia, posso pegar um monte de Canadá, países que são referência na questão da educação, justamente por encararem a educação como um investimento, e um investimento social, um investimento que vai trazer retorno para a sociedade, com profissionais melhores, com menos violência, com menos caos urbano, com menos uma série de questões, né, que a gente encontra por conta da delinquência, por conta de se pensar aqui no Brasil a educação como um gasto. Você falou uma coisa que, assim, para mim era rotina, o Erivelto. Eu não vou ficar falando aqui, mas quantas vezes eu gastei dinheiro do meu próprio bolso para tirar xerox do material para o aluno, que na escola não tinha como. Eu tive que comprar um material projetor, um data show, né, que a gente chama, né, aquele projetor, porque na escola não tinha, né, só tinha um, na verdade. E aí todos os professores queriam pegar e usar, quer dizer, professores que faziam ali, né, se inscreviam para pegar, e até que quebrou. E até que quebrou e não consertou. Uma escola pública, sem citar nomes, mas... E não consertou. E assim, o aluno estava sendo prejudicado porque tinha um monte de material legal para apresentar para ele, imagem de época, documento de época, um videozinho, não podia. Aí eu falei, cara, eu vou juntar um dinheirinho e vou comprar. E comprei o meu, para não depender mais de escola nenhuma, para poder chegar lá, eu quero dar essa aula aqui de qualidade, eu preparei um material legal. Quantas vezes inúmero? Você tem 2 casos, mas eu fiz isso a vida inteira, né? Porque a minha preocupação... A gente faz um investimento que o governo não faz. Não faz. Até para dar livro, né? Até para fazer uma biblioteca decente na escola. É difícil. Mas, assim, sem querer me alongar, a gente podia ficar aqui 3 dias falando só desses exemplos negativos que o governo faz, resumir isso, o Erivelto. O Brasil, o pensamento do gestor brasileiro, de uma maneira geral, né, salvo aí raríssimas exceções, a gente teve exemplos e tem exemplos ainda de gestores que não pensam dessa forma, mas o pensamento predominante na gestão sobre a educação brasileira é que é um gasto. É um gasto. Se gasta dinheiro com educação, não se investe, se gasta. Então, enquanto a gente tiver com essa mentalidade, meu amigo, acabou. É incrível mesmo. Haja visto aí, para a gente passar para outro tópico, mas haja visto a situação dos professores durante a pandemia. A minha internet, o meu celular, o meu computador, a minha energia elétrica à disposição do governo, sem qualquer tipo de retorno, como investimento, e o meu aluno, sem ter condição, esperando uma solução, porque o meu aluno também não tem um aparelho, um computador, uma internet para poder ter acesso às aulas. Então, cria-se um abismo muito grande, né? Uma desigualdade muito grande. Esse mesmo governo que não tem dinheiro para dar auxílio conectividade para o aluno, né? Que, como foi dito, não temos dinheiro para dar, vou pagar a internet para todo mundo. É o mesmo governo que liberou bilhões para o fundo partidário. É isso. É o mesmo governo. Não tem dinheiro para uma coisa. Ao pensamento que é um gasto. Agora, para o fundo partidário, que, pelo amor, eu não quero nem comentar o fundo partidário aqui. Escandaloso. Né? Pode. Escandaloso. Pode. Escandaloso. Não... Agora, Jaime, lá, vamos voltar um pouquinho. Lá na tua escola, na formação de base, você garoto, na escola, lá você adolescente, já era fascinado, atraído pela história, a escolha da disciplina História. Como ela surge na tua formação? Então, interessante isso. Eu assim,
eu gostava muito de biologia, de ciências, né? Na época do ensino fundamental era ciências, né? Gostava muito de ciências, gostava da língua portuguesa, são matérias que eu gostava. Não estou dizendo que eu era bom, só que eu gostava. Gostava de língua portuguesa, de história e de ciências, são as que eu gostava mais. Eu me dava bem mais com letra do que com número, né? Na matemática eu era fraco, tive excelentes professores, né? Que me ajudaram muito. Fazer um agradecimento aqui de público, que eu já fiz pessoalmente para ele, essa história é até muito bonita, mas eu tive um professor de matemática chamado Milton, que ele acreditou em mim e por causa dele eu consegui aprender alguma coisa em matemática, que eu tinha uma defasagem muito grande, né? Professor do Colégio São Gonçalo, onde eu estudei. Ele ficou ali comigo, ficava depois da aula, me ajudava nas provas, sentava comigo ali, porque eu ia repetir aquele ano, porque eu tinha muita dificuldade, e ele, sabe? Então, assim, eu fui para a história, né? Posso estar falando de um professor de matemática, mas eu fui para a história porque eu tive excelentes professores também de história. Mas quis comentar esse caso do Milton, que por causa dele eu entendi o que é ser um professor. Por causa dele eu entendi o que é ser um professor de verdade. Né? Que ele não era pago a mais para isso, mas ficava comigo depois da hora, mas me ensinava, mas me ajudava. Né? E eu sentia o esforço dele, e ele sentia também o meu desespero. Né? Eu tinha essa dificuldade, porque eu não tive uma boa base em matemática, mas gostava de ler. Meu pai lia, minha mãe estudou até a 4ª série, mas gostava muito de ler. Então, ela ficava lendo jornal, revista, às vezes lia um livrinho ou outro lá que eu via ela lendo. Então, essa coisa da leitura, né, me foi incentivada, vamos dizer assim. E a história mesmo entrou na minha vida do 9º ano para lá, que eu tive alguns professores muito bons, assim, que me fizeram enxergar a história de uma outra forma, já usando a história para questionar, não mais para decorar, sabe? Eu tive alguns professores que falaram, não, história é para pensar, história é para você ver relação, não sei o quê. Eu tive alguns professores muito bons, né, de história, Fabinho, Emir, né? Eu tive alguns, realmente, professores que me incentivaram. E aí, esses professores me incentivando, eu já gostando de ler, e já tendo essa visão de história, vamos dizer assim, diferente, que não era uma história decoreba, que não era uma história factual, que era uma história para pensar, aquilo me fascinou. Aí eu fiquei entre o direito, né, que minha família queria, não, tem que fazer direito, que é aquela coisa, direito, medicina e engenharia são as, né, vai ganhar dinheiro. E aí, não sei o que, eu falei, cara, não sei e tal, fiquei na dúvida, mas graças a Deus escolhi história, daria aula até de graça, graças a Deus sou pago para isso. Coisa maravilhosa. Ô, Jaime, Curtindo a Vida Adoidado, por que esse filme é tão marcante para você? Ai, rapaz, Por que você vive curtindo a vida adoidado? Cara, porque o sonho, o que ele fez no filme é meu sonho, é curtir a vida doidado, entendeu? É curtir a vida doidado. Eu procuro estar sempre de bom humor, procuro sempre ver o bom lado das coisas, né? Você me conhece há um tempo, já sabe como eu sou. E assim, embora não tenha feito como ele fez, né? Matado a aula, assim, eu tinha um medo de apanhar danado da minha mãe. Se eu matasse a aula, eu estava frito, se minha mãe descobrisse. Então, mas assim, era o sonho de curtir a vida, aproveitar e tal, sair, passear, né? E ele fez tudo num dia de aula, matou uma aula fantástica. E assim, esse filme marcou muito, né? Alguns filmes marcaram muito. Esse, Goonies, adorava essa coisa eu adoro essa coisa de grupo, sabe? De amigos, ali tá fazendo alguma coisa junto, de fazer um trabalho em grupo. Eu gostava de fazer trabalho em grupo, né? De participar e tal. Então, marcou muito, assim, Goonies, Curtindo a Vida, De Volta para o Futuro, então, porra, gostava muito, né? Dessa coisa da aventura, né? Sempre gostei muito de desbravar e viajar. Quer dizer, não tinha dinheiro para fazer, né? Os filmes me influenciaram. Aqui, ó, procura, estuda, vai ganhar teu dinheiro que você vai fazer. Eu passei a fazer. Agora, Jaime, deixa eu te fazer uma provocação. Num filme inocente, num filme que é basicamente um apelo comercial, como Rocky 4, dá para ter algum tipo de... alguma mente, alguma produção, algum intelectual vai colocar ali ideologias anticomunistas? Como é que é isso? Um filme tão bobinho para você ver na sessão da tarde? Tarde. Então,
Que bom que você fez essa pergunta, porque, cara, Rock 4, eu tenho uma história engraçada com esse filme. Por quê? Porque eu vi esse filme, aí eu já vou entregar a minha idade, né? Eu vi esse filme no cinema, cara. Eu vi esse filme no cinema. Eu era bem molequinho, eu só entrei por causa do meu irmão, né? Porque você entrando com o mais velho podia ir. Então eu era bem pequeno. Eu fui ao cinema, eu vi e tal, aquela coisa ali do Sylvester Stallone defendendo os Estados Unidos, Ivan Drago, né, defendendo a União Soviética, ali no auge ali do projeto Guerra nas Estrelas, do auge ali do quase para o fim da Guerra Fria, né? Caminhando ali para o fim da guerra, mas ainda estava na Guerra Fria. E eu lembro do cinema inteiro gritando rock, e eu também. Rock, rock, rock. Fantástico. E aí, quando eu cresci, fui estudar história, e fui estudar a relação da história com o cinema, porra, eu fiz uma outra leitura do filme, eu trabalho com esse filme em sala de aula para mostrar, né? O filme é uma ideologia, uma apologia ao capitalismo americano, né? Ou seja, o Ivan Drago ali, a completa expressão do mal, o cara não dá um sorriso, parece um robô, sério. Tem uma cena do filme que ele mata, inclusive, o Ivan Drago, quer dizer, o Ivan Drago mata o Apolo Doutrinador, que é um amigo do Sylvester, que é o Rock, né? Amigo do Rock. Eu sei qual é o esportista que mata um cara em pleno ringue. Até aí tudo bem, pode acontecer um dia, né? E matou o cara, mas o mais impressionante é depois. O repórter pergunta para ele, e aí, ele vai morrer? Ele tá morto? Aí ele diz, se morrer, morreu. Qual é o esportista que vai falar isso, gente? Qual é o esportista no mundo que vai falar, pô, se ele morrer, o problema é dele. Em pleno Olimpíadas, imagina um negócio desse. Campeonato Mundial de Bola. Ali, ou seja, o cara tomando bomba, aparece uma cena ali, o cara injetando seringa nele, o outro lutando, o Rock treinando lá com pedra, empurrando o carrinho, o outro na mais... Uma mentira danada. Os Estados Unidos era muito superior tecnologicamente aos Estados Unidos, à União Soviética, na corrida armamentista. Aí mostra o Rock treinando com pedra, puxando o carrinho, o outro na mais alta tecnologia. O filme é cheio de equívocos, ideologias e tudo de ruim que um filme ideológico, né, pode passar. Mas fazia. Esse filme me marcou muito, porque eu vi esse filme no cinema, eu era contra a União Soviética. Existia uma gíria na minha época, um jargão, na minha época, que dizia assim, nele, que inclusive aparece no filme Cidade de Deus. O filme Cidade de Deus tem uma cena no final, né, quando os caras vão pegar lá, o Zé Pequeno chega aí, a boca é minha, não sei o quê, vai lá roubar para mim. Quem disse que a boca é sua? Não sei o quê, os menores, né? Ele, qual era? Os caras falam, ataque soviético nele. O ataque soviético é uma expressão cunhada na Guerra Fria que designava um ataque covarde, um ataque de um monte de gente contra um, todo mundo batendo no um, né? Então, assim, a gente brincava na rua, eu lembro que eu brincava com os colegas, eu vacilava, falava uma coisa, ataque soviético nele, aí todo mundo dava um cascudo, né? Então, isso foi a década de 80 e 90, esse anticomunismo presente nos filmes dos Estados Unidos, isso me influenciou muito. Para a minha sorte, eu tive alguns professores, né, no ensino médio que já me alertavam para essas coisas, né, que inclusive isso me aproximou muito da história, de querer fazer história. E na faculdade, eu tive professores brilhantes, digo aqui de cara que eu fiz 2 grandes amigos, né, o Daniel Arão Reis Filho, que foi meu orientador no doutorado, e o professor Jorge Ferreira, que fez a minha vida acadêmica, né? O professor Jorge Ferreira é um professor que me ajudou muito a entender, né, esses mecanismos de ser um historiador, né, de entender como é que funciona a pesquisa histórica, como é que um historiador pode interpretar suas fontes, como é que se faz uma análise teórica das fontes. Me pegou no colo ali. Então, eu devo muito a esses professores, né, o Daniel e, sobretudo, ao Jorge Ferreira, porque foi meu orientador no mestrado e continuou depois me orientando em outros projetos que eu pedi uma ajuda, sem necessidade. Ele não tinha mais obrigação nenhuma comigo. E ele foi ali. E por causa dele também, desse professor Jorge Ferreira, que eu fui estudar o comunismo. Né? Eu já vi essa coisa do filme, já li uma coisa ou outra, e ele era um especialista. Eu procurei, né, num dia, a gente conversando, na verdade, e perguntei para ele algumas coisas e tal, e aí começou a história de eu querer estudar. Muito por causa dele, né? Por causa desse professor. Ô Jaime, não tem uma... Você pode me ajudar, e naturalmente a quem está nos assistindo, mas não há uma relação bem direta entre essas ideologias pró-americanas ou pró-norte-americanas e o cinema
escritas em protocolos mesmo, alguma coisa do tipo, todo filme norte-americano, em algum momento, vai aparecer, ainda que seja num frame, a bandeira norte-americana. Não tem todo um amparo, uma relação entre cinema e a perpetuação dessas ideologias para o espectador, seja o espectador norte-americano ou seja o espectador ao redor do mundo, para a disseminação de uma supremacia, de uma superioridade norte-americana? Cara, isso começou... Tem sim, tem sim. Isso é bem antigo, né? Isso começa, na verdade, na década de 30. Eu não lembro quando foi criado agora, se é 33 ou 34, não lembro. Quando foi criado o OCAA, que era uma organização, né, do qual o Walt Disney foi o embaixador, né? Foi o grande... começou ali representando essa instituição dos Estados Unidos, que era uma instituição ligada ao governo dos Estados Unidos para divulgar o American Way of Life, para divulgar o modelo de vida americano. Isso fazia parte, isso foi criado na década de 30 e fazia parte daquela política de boa vizinhança. Tem uma pesquisadora no Brasil que estuda muito bem isso, que é a Bianca Freire Medeiros, né? Ela tem alguns trabalhos, né, a respeito disso, e ela mostra, né, como que a aproximação entre o governo dos Estados Unidos e a indústria cinematográfica americana se entrelaçou, né? Como que essa relação se tornou mais próxima a partir desse organismo, né? Que criaram, a partir desse organismo foram criados vários filmes. Por exemplo, dentro da política de boa vizinhança, foi criado Você Já Foi à Bahia, né? Os Três Amigos, né? Os Três Amigos falando sobre, né, a relação dos Estados Unidos com a América do Sul e a América Central. Olha que interessante, né? E a partir disso, claro, depois daí, isso foi só se multiplicando, né? Essa coisa de todo filme americano tem que ter a bandeira, isso tem um regulamento, né? Existe uma legislação sobre isso nos Estados Unidos, né? Agora, tanto que o que foge disso, e é o que eu indico muito, são filmes de produtoras independentes nos Estados Unidos, né? Esses filmes não estão no grande circuito, eles fazem parte de um outro circuito, que a gente chama hoje aqui de... quer dizer, hoje não, né? Mais um tempo. Mas a gente tem comumente chama de filme cult, né? Essas produtoras independentes, inclusive nos Estados Unidos, fazem coisas maravilhosas, né? O Spike Lee começou numa produtora dessa independente, né? Lançando alguns curtos, depois ele fez aquele filme maravilhoso, Faça a Coisa Certa, né? E aí ele entrou para a história do cinema, né? E tal. Então, mas é um outro circuito, né? É um outro circuito. Pelo menos eles deixaram a propagação dessas ideologias restritas apenas ao cinema. Eles não colocaram ideologia nas histórias em quadrinhos, colocaram? Sempre! Acerto irônico, porque já vi você falando sobre isso. Já é. Fala para quem está nos assistindo sobre isso. Então, nos quadrinhos também, ou seja, o projeto do American Way of Life estava em tudo que fosse um produto comercial dos Estados Unidos serem passados para outros países, né? Eu na década no iníciozinho do século 21 e no final da década de 90, né, quando eu comecei a dar aula, eu falava com meus alunos assim: vocês nunca pararam para pensar por que a maior parte dos filmes que vocês veem é em língua inglesa, é dos Estados Unidos? Nunca pararam para pensar que quando você liga o rádio, a maior parte das músicas, né, também dos Estados Unidos, língua inglesa? Ou seja, hoje, daquela época para cá, hoje já mudou um pouco. A gente já tem uma maior diversidade, mas ainda há uma predominância. Agora, e essa predominância é fruto lá no passado de acordos que o nosso governo, por exemplo, brasileiro, fez com o governo dos Estados Unidos, acordos bilaterais, né, dentro do contexto da Guerra Fria, né, para ficar ao lado dos Estados Unidos da Guerra Fria. Então, quando o Brasil optou ficar ao lado do Brasil, ficar ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, toda uma série de filmes, quadrinhos, né, propagandas eram veiculadas aqui. Em favor, claro, obviamente, dos Estados Unidos. Não passava coisas que falassem positivamente da União Soviética, ou de Cuba, ou da China, ou de qualquer outra coisa. Aliás, era proibido, né? Os comunistas foram perseguidos a vida inteira aqui no Brasil, né? O partido, quando se tornou legal, já logo foi posto na ilegalidade e viveu praticamente a vida inteira, né, do século XX, ali sua trajetória política no século XX, na ilegalidade, salvo pequenos períodos de ilegalidade, né, onde foi possível participar de eleições e tal, mas muito poucos períodos, né, coisa de
né, 2 anos e pouco ali, na trajetória toda do século Então, até 1985. Quer dizer, então, que a inserção dessas ideologias através de filmes, histórias em quadrinhos, propaganda, fez com que, né, os países e a população dos países que mantinham, cujos governos mantinham relações amistosas com os norte-americanos, entendessem comunismo e comunistas como inimigos a serem derrotados, é isso? Sim, perfeito, perfeito. Se você pegar praticamente todos os inimigos das histórias de quadrinhos clássicas aí, né, que vinham das décadas de 40, 50, né, 60, 70, até a década de 80, durante a Guerra Fria, para você ter uma ideia, a maior parte dos vilões, eles são eles próprios de países comunistas ou fazem alguma referência, são de alguma parte ligados a esses países, né? O Dr. Doom, por exemplo, do Quarteto Fantástico, era de Látvia. Látvia quer dizer Letônia, né? Letônia era uma das repúblicas socialistas soviéticas, né? Você tem o Mandarim, que é o inimigo do Homem de Ferro. O Mandarim, ele é da China. O que era a China? China é um país socialista, né? Você tem outro inimigo clássico, o Ivan Vanko. O nome já está dizendo, Ivan. O nome desse, né, só pode ser russo. Faz uma referência a Ivan o Terrível, né? Enfim, você tem a exceção aí do Caveira Vermelha, que é o inimigo clássico do Capitão América, mas o Capitão América ele surge em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Então o inimigo dele era o nazista, o Caveira Vermelha era nazista, né? Posteriormente, o Capitão América, os seus inimigos serão comunistas, né? Os inimigos serão do Partido Comunista, da União Soviética. Então, uma série de O Abominável, por exemplo, Emil Blonsky era húngaro, onde que a Hungria fazia parte ali daquele leste europeu, né? Fazia parte era um país socialista, fazia parte daquele conglomerado do bloco socialista, né? Liderado pela União Soviética. Então, se você pensar nos personagens, né? O Emil Blonsky, o Abominável, é inimigo do Hulk, né? Então, se você pensar nos personagens que foram criados, né, como inimigos do Capitão América, do Homem de Ferro, do Quarteto Fantástico, do Hulk, eles eram inimigos de países socialistas ou que faziam alguma referência a esse país socialista. Então, a ideia era essa: o comunismo é mau, o socialismo é mau, tudo que vem daí é ruim, o bom é isso aqui. Então, isso era passado muito bem, muito legal você ter falado isso, Erivelto, porque a gente pensa que foi só nos filmes, né? Mas não. É filme, é história em quadrinho, é série, é desenho animado. Desenho animado também. Incrível. Jaime, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa. Quero agradecer muito a você, quero agradecer muito o carinho das pessoas que estão nos acompanhando, né, mandando mensagens. Muito obrigado. Para mim é um prazer, um privilégio ser seu amigo. Você é de uma inteligência, de uma generosidade com os teus amigos, com os teus alunos, que é, para mim, um exemplo sempre a ser seguido. Muito obrigado e abro espaço para suas considerações finais. Erivelto, é um prazer falar com você, eu te admiro de montão, te amo, você é um amigo que o que você quiser de mim, você vai ter sempre, pode contar comigo sempre. Fiquei muito feliz de poder participar aqui com você, ter esse bate-papo. Agradeço aos meus alunos, aos meus queridos alunos e alunas que estão assistindo, que puderam assistir. Aqueles que não puderam vão poder assistir depois pelo YouTube. Agradeço meus colegas professores, alguns colegas participaram aí, agradeço as professoras. Eu só tenho a agradecer, né, cara? Eu costumo dizer o seguinte: eu estou nessa vida aqui a passeio. Então, passeio no sentido que eu acredito, né, na reencarnação e outras vidas, né? Eu sou espírita. Então, o que eu puder fazer de melhor aqui para ajudar as pessoas, para, enfim, debater, esclarecer e ajudar de uma maneira geral, que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço muito. E o que você precisar de mim, se quiser me convidar para as outras, eu estou dentro, que você é fera. Te amo muitão e muito obrigado. Abraçado. Olha, muito obrigado. Um grande abraço para você. Aproveitar a sua presença para divulgar também que na próxima sexta-feira eu vou estar conversando com um querido amigo nosso, professor Alzir Furni Marinhos, de matemática. Vai estar aqui falando da sua trajetória como profissional, vai estar falando de seu novo livro, de suas composições, porque Alzir é compositor,
né? Vai estar falando de um filme ultra interessante chamado Uma Mente Brilhante. Muito Foi um bom. grande sucesso no cinema, e o Alzir vai falar um pouquinho da história daquele matemático para a gente também. Então, fica o convite para que na próxima sexta-feira, dentro do projeto O Filme da Sua Vida, as pessoas possam continuar nos prestigiando com a sua audiência, e é o professor Alzir que vai estar conosco. Jaime, um beijo para você, um abraço, muito carinho, muita saúde, e fica o convite para a parte 2, né, a segunda temporada, para a gente falar só das HQs. Vou fazer o Pode filme fechar. da sua vida só com as HQs. Perfeito. Tá fechado? Tá fechado, tá fechado. Grande abraço. Outro Fica bem. prazer. Muito Tchau, obrigado. tchau. Boa noite. Fica Tchau, com Deus. tchau. Tchau, pessoal. Tchau.